Bom, voltando agora, nessa aula a gente vai entender como é que faz um protótipo de baixa fidelidade. Como a proposta do curso é ensinar como faz um protótipo do zero, a gente vai acabar fazendo na mão. Então, é, eu estou usando uma mesa digitalizadora, mas isso pode ser feito na mão. Ou se vocês não quiserem fazer, só observem como é que se faz no caso, puxando a ideia do zero, certo? Bom, essa aqui é uma das partes que eu acho assim bem complicada porque você tem que puxar da criatividade. Eu estou usando o software, o Show Now, para fazer esse vídeo, uma mesa digitalizadora. Então, onde que vai aqui? Adicionar uma gradezinha. Bom, então o seguinte: primeiro a gente precisa buscar referências e entender nosso problema. Mas vamos entender nosso problema fazendo na mão. A nossa proposta de fazer uma aplicação aqui é para criar deixa eu, comunidade da comunidade de vendas. Bom, então nossa ideia vai ser basicamente fazer uma coisa bem parecida com a OLX, sendo que para comunidades. Então, o que a gente pode imaginar inicialmente como fazer isso? Quando a gente entra em uma aplicação, a gente sempre tem uma tela de login, certo? Então aqui a gente vai desenhar basicamente um quadrado. Não precisa ficar bonito, ser só detalhe, é só para a gente ter uma noção do que a gente está fazendo. Esse tipo de protótipo é bastante utilizado quando você está conversando com o cliente, por exemplo, você está discutindo com a sua equipe, o que é que o cliente quer e tal. Então a pessoa que toma parte tanto do front quanto da experiência do usuário pode fazer esse tipo de prototipação para se ter uma noção do que é que o cliente quer. E aí vai mesclando e juntando as ideias. Bom, então inicialmente a gente pode fazer uma página de login básica. Toda aplicação basicamente tem uma página de login, então aqui a gente pode colocar um continuar. Você tá vendo? Não precisa ficar bonito, certo? Porque aqui é a posição continuar, um cadastrar, caso a pessoa não tenha um cadastro. E aqui pode ser a logo. O nome da nossa aplicação vai ser Vendi, com I. Isso aqui é basicamente uma bolsinha. Bom, então, quando o nosso cliente entrar na nossa aplicação, vai ser basicamente isso que ele vai ver. Não esse desenho escroto, mas vai ficar mais bonito depois, quando a gente for pro Figma. Então, quando ele clicar em continuar, ele vai ter que ir para uma tela. Ou ele vai ter que fazer o login, ou ele vai ter que se cadastrar para fazer o login. Porque a gente tem que considerar que o cliente, a gente tem que considerar o cliente cadastrado e o cliente que não está cadastrado. Então, a gente vai fazer aqui cadastrar e aqui login. Bom, se ele, vamos apagar isso aqui, acho que vamos colocar um cadastrar mesmo. Vai ficar cadastrar. Pronto, cadastrar e aqui embaixo login. Assim, que é quem clicar em cadastrar vai ter acesso a essa tela e quem clicar em login vai ter acesso a essa tela. Mas cadastrar e login é bem parecido, basicamente vai colocar um e-mail aqui e colocar a sua senha do aplicativo. E e-mail, senha, aí confirmar a senha, né? Confirmar senha. Pronto, não precisa ficar bonito, é só pra gente ter a noção mesmo, como eu já falei. E login vai ser a mesma coisa. Vamos colocar aqui um e-mail e uma senha. Só que aí você já tem que estar ligado o quê? Quando você está cadastrando, você ainda não tem uma conta na aplicação. Mas quando você já fez o login é porque você já fez antecipadamente o cadastro. Então a gente não precisa colocar o confirmar senha. Confirmar senha fica só na parte de cadastrar. E aqui
A gente vai fazer o botão de cadastrar. Cadas- Cadastrar. E aqui também o botão de cadastrar. Pronto. A gente também pode colocar, sei lá, alguma informação aqui na frente. Então, se o usuário querer voltar para essa tela aqui, a gente pode fazer um botão também, tipo um cancelar aqui embaixo. Cancelar aqui também. Aí, quando ele clicar em cancelar, ele volta para essa tela e aqui é a mesma coisa, volta para a tela. Pronto, então nossa tela de login é isso. É basicamente uma tela de login feita em todos os tipos de aplicação, é muito parecido. Bom, e o que é que vai acontecer quando o usuário clicar em cadastrar? Bom, quando o usuário clicar em cadastrar, vou puxar uma setinha verde e apontar aqui para baixo, juntando aqui, para ficar amarradinho. Bom, então a gente pode fazer o seguinte: como ele vai se cadastrar, ele já pode entrar em uma tela no qual já vai aparecer os produtos para ele comprar e comunidades para ele entrar. Então, eita, aqui ficou bom nesse aqui não. Aqui no Show Now tem essa ferramentazinha aqui, pronto, aí fica mais bonitinho. Deixa eu só aumentar aqui e levar um pouco mais para cima. Pronto, agora tá bonito. Então vamos fazer mais algumas telinhas aqui para gente trabalhar. Na verdade, eu vou fazer uma maior, que vai ter mais informações. Pronto. Então, pega o lápis. Pronto, agora sim. Vamos lá. Então ele clicou no cadastrar. Depois que ele clica no cadastrar, ele já pode vir para ou o seu perfil ou para a página inicial. No caso, ele vai para a página inicial. Aqui a gente vai colocar o perfil dele. Então, vamos botar uma pessoinha aqui, só para dizer que tem a imagem dele aqui. Aqui a gente pode botar um hello ou um olá, né? Deixar mais abrasileirado. Olá, fulano. Bom, olá, fulano. Aí, pode ter uma aba de comunidades. A gente fazer uma aba de comunidades. Então, aqui, comunidades. Pronto. E dentro das comunidades, cada comunidade pode ter uma imagem. Então, pode ser basicamente isso aqui. Isso aqui pode ser, você pode se lembrar dos stories do Instagram, né? Quando você vê várias perfis em sequência, lembra bastante. Se vocês perceberem, várias aplicações elas puxam uma a ideia da outra, só que mudam basicamente a funcionalidade. Então, não tenha vergonha de você pegar a ideia de outra. Tipo, não existe tipo essa ideia de originalidade na hora de construir uma tela. É basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V gigante, só que muda a forma que você vai usar. Bom, a gente pode também fazer os produtos, né? Os da comunidade, então a gente pode fazer um feed geral. Feed geral. E colocar uma setinha para ele entrar. Pronto. Aí pode colocar aqui um produto. Sei lá, botar uma garrafinha aqui. Em, deixa eu ver. Pode ser assim, ó. Para dar a intenção que ele vai para lá. Aí você pode scrollar para esse lado daqui. Ok. Então aqui o nome do produto. Nome do produto. E aqui pode ser o valor ou a descrição do produto. Ok. E a mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Pronto, já tem uma ideia geral de como é que vai ficar nosso feed. Dá para colocar aqui também um botãozinho de configuração. Pronto, aí ficou um negócio feio, mas é isso mesmo. Um botãozinho de configuração. Quando clicar no perfil, vai para o perfil. Olá fulano, comunidade, feed geral. E a gente pode também fazer uma de categorias,
de produtos vendidos por categorias. Categorias. Ok, aqui a gente já pode ser diferente desse, vamos fazer um maiorzinho. Só que aqui a gente pode colocar, sei lá, por exemplo, se for música, pode ser um violão. Então, pode ser aqui instrumentos. Instrumentos. Aqui é a mesma coisa. E alguma outra coisa aqui. Bom, então assim, fica um negócio feio de início, mas é só para pegar a ideia. Então, vamos supor que a gente já clicou num produto e a gente queira conversar com o vendedor. Então, a gente precisa de uma tela também para chat. Então, a gente pode fazer o quê? Na tela de chat, a gente pode colocar o perfil da pessoa que a gente quer comprar, o nome dela, nome Cicrano. E quando a gente clica, a gente pode visualizar o nosso produto que a gente quer comprar, o nome dele, nome produto e a descrição e o valor. Bom, deixa eu pensar. Pode ter um botão de voltar, caso a pessoa não queira mais comprar o produto, não tenha mais interesse, ou fechar a conversa. E deixa eu ver o que mais. Bom, se a gente tá no chat, né, a gente tem que ter o onde manda mensagem. Mensagem. Isso aqui eu não tô tirando da minha cabeça, galera. Isso aqui é uma ideia que já citei, né? A gente tá basicamente copiando. Se a gente perceber, isso aqui é bem parecido com o Instagram, né? O Instagram tem esse mesmo tipo de mecanismo. Tem o perfil, o nome da pessoa e uma setinha do lado. E um botão de enviar aqui. Pronto, clicou aqui, mandou mensagem, enviou. Aí poderia fazer um teclado aqui também, mas não é necessário. Acho que só o botão de mensagem aqui tá bom. Sim, e colocar o chatzinho, né? Estou falando alguma coisa. Oi. E nosso chat também. Pode ser nosso perfil aqui. E algo que a gente fala. Para dar um contraste, pode ter uma cor separando da outra, mas aí já é pensando no protótipo que a gente vai fazer mais à frente. Aqui a gente está só, como já disse várias vezes, só tendo a ideia para fazer o esboço. Sim, tem uma coisa bem interessante que eu acabei esquecendo, que é a navegação da nossa tela. Que basicamente são aqueles botãozinhos que a gente vai de uma aba para outra. Vou mostrar para vocês. A gente pode dividir ele em 5 ou 4. Deixa eu ver. Dividir em 5. E aqui vai ficar a nossa home, né? Geralmente a home é uma casinha. Isso é uma casinha. Coisa que a gente curtiu. O feed. Coisas que a gente comprou. E o nosso perfil. Pronto. Eu acho que já tá bom. Deixa eu ver como ficou. Bom, vamos supondo que a gente clicou nesse produto aqui. Nesse produto. Azul aqui. Pronto. Vamos supor que a gente clicou nesse produto aqui. A gente clicou nesse produto, levou para conversa. Não quero mais conversar, clicou aqui, voltou para essa tela novamente. Então, basicamente isso, nosso protótipo. Ficou bem, assim, esquisito, muito esquisito no começo. Mas a gente vai transformar isso aqui em realidade e tomar isso aqui como base. Bom, vejo vocês até a próxima. Então, até mais.